Geeks, estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek e hoje o tema do vídeo é sobre ele. Senhores e senhoras, Liga da Justiça Snyder Cut, tá? Bom, como sugestão aqui dos amigos do canal, vou fazer o vídeo em duas partes. Nesta primeira parte eu vou abordar sobre trilha sonora e as melhores cenas do filme, tá? Que são bastante cenas. E na parte 2 eu vou falar sobre o núcleo do filme, o roteiro e os personagens, tá certo? E na época que saiu o Snyder Cut, eu tinha feito o review, tá? Que eu tinha acabado de assistir, já fiz o review, então caso você queira assistir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Também vai completar esses dois vídeos, aquele vídeo da época. E se você ainda não for inscrito no canal, você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilha. Porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube. E se você não for inscrito no canal, cara, compartilhe com seus amigos, faça mais gente se inscrever aqui no canal. Porque, cara, o YouTube tá cheio de canal vendido. Enfim, cara, vamos fazer esse canal crescer, beleza? E lembre-se, tá? Como inspiração, o heroísmo desse filme do Snyder Cut, lembre-se de que ano que vem será a batalha das nossas vidas. E esse cara não pode ganhar as eleições novamente. Então, que tenha um Superman dentro de você, que tenha um Batman dentro de você, que tenha uma Mulher Maravilha, um Flash, um Aquaman. Que more o heroísmo dentro de você no ano que vem, porque será foda, tá certo? Bom, agora que eu dei os recados aqui, cara, primeiro eu quero falar sobre trilha sonora, porque um grande filme tem por trás uma grande trilha sonora, porque é a música encarregada também de passar a emoção, tá certo? E aqui, cara, temos 3 vezes em que a trilha sonora é muito emocionante e que ela te traz a emoção exata que você tem que assistir naquele momento. Então, primeira trilha sonora é a da Era de Heróis, né? A Mulher Maravilha está lá narrando tudo, né? Sobre um passado onde os antigos deuses se uniram aos homens, junto com as Amazonas e os Atlantes, contra o Darkseid, babá. E aí, cara, para te passar a noção de heroísmo, vem aquela trilha sonora que é o tema do Snyder Cut, que é muito emocionante. Essa trilha sonora, nesta cena, cara, ela te passa aquela vontade, tipo, mano, vamos pra cima do Darkseid, vamos pra cima de todos eles, conta comigo. Cara, eu vou pra cima, e te traz essa emoção. É uma emoção certeira, é uma trilha sonora incrível. É uma trilha sonora que te passa o ar de heroísmo, tá? A segunda trilha sonora, eu acho que é o tema do Flash, que é um tema, assim, incrível e casa muito bem com o que você está vendo. É uma trilha sonora em que te dá uma noção de algo do universo, algo, cara, eu não sei te explicar, entende? É algo que te dá uma noção de que você não está na Terra, basicamente. É algo literalmente como viagem no tempo. Cara, é muito foda. É muito semelhante a uma trilha sonora, sei lá, do Interestelar, que aborda sobre o universo. E aqui tá abordando sobre viagem no tempo, mas é de uma forma que parece que tá no universo, literalmente, né? E é um tema empolgante, tanto que ganhou o Oscar a cena, né? Mas sobre a trilha sonora, ela se encarrega de te mostrar isso, de algo surpreendente, e você sente isso. E por fim, essa aqui eu acho que é uma das maiores trilhas sonoras do cinema, e não estou de sacanagem, que é o tema do Cyborg. O tema do Cyborg, cara, é algo assustador, tá? É muito assustador você ouvir o tema do Cyborg. E eu te explico por quê. Porque é uma montanha russa de emoções. Você ouvindo essa trilha sonora,
você passa por todas as emoções possíveis, cara, que você pode sentir. Porque, por exemplo, um verso te dá a sensação de depressão, de dor, de tristeza, de que é foda o peso da vida nas suas costas, inseguranças, te passa todo esse ar de escuridão. Quando chega no refrão, te leva lá em cima, porque é um refrão maravilhoso, que é o contrário do verso. Enquanto o verso tira toda a sua esperança, o refrão lhe põe a esperança de um novo dia, que amanhã vai ser um novo dia, o novo dia vai nascer, tenha esperança, tenha força. E quando tem dor no verso, aqui no refrão é o alívio. Então é uma trilha sonora assustadora, o tema do Cyborg. É uma das melhores trilhas sonoras do cinema, e não estou de sacanagem, cara. Eu vou pôr a trilha sonora de todos aqui, tá? E você dá uma ouvida a essa do Cyborg, principalmente, cara. É algo assustador. E que é perfeito pro Snyder Cut. Essa trilha sonora podia tocar o filme inteiro, cara. Podia tocar o filme durante o filme inteiro, que seria épico. E agora eu vou falar aqui sobre as cenas, né? As melhores cenas, na minha opinião, tá certo? Se tiver alguma cena aqui que ficou de fora, deixa aqui nos comentários a cena mais marcante do Snyder Cut pra você. Bom, primeiro, claro, que é o Flash voltando no tempo, né? É uma cena que, cara, você fica na ponta do sofá, de tão empolgante que é a cena. E a cena é tão empolgante que, na época, Hollywood inventou uma categoria do Oscar da cena mais empolgante por votos populares, né? Ou seja, foi uma categoria criada para tentar dar um Oscar para Marvel, que nunca ganhou. E aí, quem ganhou foi a cena do Flash, né? Que realmente, cara, o Snyder é foda. Snyder visionário. É uma cena linda, porque ele volta no tempo, ele vai reconstruindo todos os passos até chegar ao Cyborg. E assim, parece que ele tá dentro do universo. Cara, é uma coisa muito linda, é de quadro, né? O Snyder trabalha muito isso com cenas de quadro, cara. Tanto no Man of Steel, tanto no BVS e tanto aqui no Liga da Justiça, tá? E aí ele vai voltando, os pedaços do chão vão voltando. E quando ele chega perto do Cyborg, você vê que ele vai reconstruindo também o Cyborg, né? Os ossos vão voltando do Cyborg, a carne, a pele. É uma cena muito empolgante, e ele vai falando, né? Vai, eu me tornei os melhores dos melhores, né? Faça o teu passado, faça o teu futuro, porque é tudo agora. É uma cena muito empolgante, tá? Agora, a segunda cena que eu acho é a do Cyborg. Porque, cara, quando o pai do Cyborg está ali narrando os poderes, o que ele pode fazer com seus poderes, né? Controlar o mercado financeiro, controlar as ações das bombas nucleares, ou seja, algoritmo, né? Ele pode controlar tudo com a tecnologia. Vai tocando o tema dele, e eu acho uma coisa linda que é quando ele ajuda aquela mãe solteira, aquela mulher que ganha mal, foi despejada, tem filho, ela vai no mercado, vê algo pro filho, mas não dá, então ela volta e deixa na prateleira, né? Naquela situação financeira difícil, e você vê que ele se comove, que por mais que ele seja uma máquina, ele tem um coração, e ele é muito humano. E essa cena, cara, me comove demais, me deixa até arrepiado. Porque é uma cena maravilhosa, e aí ele faz ela ganhar não sei quantos dólares quando ela vai tirar dinheiro no banco, e ele está lá vendo com capuz, e é incrível, porque ele tem um coração imenso, ele ajuda, e ele tá lá na calçada vendo a alegria dela, e quando ele vai embora, passa um casal assim, e olha estranho para ele, né, com medo, nossa, o cara é máquina, nossa, que medo. Então, é uma cena que eu acho incrível, cara. Essa cena tem um poder imenso. É uma humanidade imensa que o Snyder colocou no Cyborg só por essa cena, cara. E mais a trilha sonora do Cyborg. Então imagina o impacto disso, tá?
A terceira cena, eu coloco o final, que é quando o Darkseid aparece, tá? Eu lembro assim, cara, que eu fiquei de pé quando o portal termina na caixa materna, né? Termina e, e aí o Darkseid tá de costas, ele vira e... Cara, aquilo... Eu, cara, agora fudeu. Você pensa, puta, agora fudeu. Agora fudeu. Já era. É o Darkseid. E isso, cara, me fez sentir dentro de uma animação. Você vê, só pelo fato de ter conseguido abrir o portal de Apocalipse para a Terra através das caixas maternas, a unidade, e você vê o Darkseid ali no portal, você tem a noção exata da grandeza que é o Darkseid. Né? E é uma cena que me deixou de pé. Por mais que eu soubesse que eu já sabia que não ia dar certo, porque teve aquele desastre do Joss Whedon, mas... Puta, e agora? Agora ferrou. Né? E aí vem o Flash, encosta lá no Cyborg, enfim. Botar um tempo, né? A quarta cena, cara, eu acho que é quando o Superman volta a vestir o traje black, né? Eu acho que é uma cena linda, porque mostra os dois pais dele falando, o pai biológico e o pai adotivo, né? E é assim, em um diálogo que eles fazem do Man of Steel, mas que é lindo, que casa perfeitamente com o que você está vendo, e é lindo de ver, assim, a troca dos dois, que na verdade é a mesma coisa, os dois queriam a mesma coisa, que o Clark realizasse milagres na Terra. Né? E aí quando ele veste o manto preto do Superman, ele vai para a atmosfera e, né, aquele jeito que o Snyder sempre coloca o Superman endeusado, né? Ele coloca muito do cristianismo nesse Superman, ou seja, ele abre os braços, o Cristo crucificado, né? E a terra ali embaixo. Eu acho que é uma cena maravilhosa. É uma cena, de novo, outra cena digna de você colocar em quadro, tá? A Era de Heróis, tá? A Era de Heróis em quinto, que eu acho que te dá uma noção, é o Snyder contando o passado em uma imagem totalmente empolgante. Então você vê os Atlantes antes de descerem, as Amazonas antes da traição dos homens, os antigos deuses, guardiões das estrelas, como narra a Mulher Maravilha, contra o Darkseid, os parademônios, os seus bruxos que lideram ali a caixa materna, as caixas maternas, que ela ainda fala, né? É uma tecnologia tão avançada que parece até que seja uma bruxaria, né? E é uma cena empolgante, cara, lutando por um ideal para proteger a Terra. Você tem o Darkseid matando o Lanterna Verde, indo pegar um anel dele. Zeus e Ares lutando contra o Darkseid. Eu acho que é muito foda, cara. Essa cena é épica. É muito épica essa cena. Em sexto, eu coloco o Darkseid surgindo, tá? Porque quando eu vejo a aparição do Darkseid, cara, cara, fiquei muito feliz. Muito feliz e emocionado, porque o Darkseid é o maior vilão dos quadrinhos, né? O Thanos, ele foi feito para copiar o Darkseid na Marvel. O Darkseid, cara, tem aquela grandeza, e nessa imagem, nessa cena em que ele aparece pro Lobo da Steppe, você vê a grandiosidade do Darkseid. Porque, vamos lá, o Lobo da Steppe, cara, ele baixa em todo mundo. Ninguém para o Lobo da Steppe. As Amazonas, a Liga, os Atlantes, ninguém consegue parar ele. Ninguém. Aquela armadura dele, cheia de metal, fodida. Quando ele vê o Darkseid, cara, ele fica totalmente na defensiva e a armadura dele sai até o peito. Ou seja, porra, peraí. Se esse cara, que ninguém consegue parar ele, ficou de joelhos para o Darkseid, imagina o que o Darkseid faz, cara. Se um personagem tão grande como o Lobo da Steppe se curva ao Darkseid, o que será dele? Então, é uma cena incrível, em que o Snyder já coloca
o tamanho, ó, esse aqui é o Darkseid, esse aqui é o tamanho dele. Perfeito, tá? Em sétimo eu coloco a ressurreição do Superman, tá? Porque quando o Flash toca no corpo dele através da força de aceleração, o Cyborg tem uma visão do futuro, uma visão de certa forma do Injustice, né? E aí você vê nessa visão do Cyborg o futuro, né? Como a própria nave fala, no futuro foi criado raízes, né? E aí você vê o Darkseid matando o Aquaman, você vê o velório da Mulher Maravilha e as Amazonas estão presas pelos parademônios, e você vê a nave abrindo assim com o Darkseid vendo o velório da Mulher Maravilha. Você vê o Superman com o esqueleto da Lois Lane dentro da Batcaverna, chorando, gritando, e o Darkseid aparece nas suas costas. Depois você vê a Sala da Justiça destruída com um anel do Lanterna Verde, e o Superman com aquela cara com capuz, ganhando o capuz do Batman. Ou seja, a Lois Lane ia morrer, Batman poderia ter feito alguma merda e ela ia morrer, o Superman ia perder a sua ligação com a humanidade, e o Darkseid ia se unir e fazer da Terra de Apocalipse. Então eu acho que é uma cena incrível. E também é emocionante, porque é a ressurreição do Superman. E eu acredito que poderia ter sido melhor? Poderia, né? Mas a Warner não deixa. A Warner não deixou o Snyder colocar o Henry Cavill cabeludo, o barbudo. A Warner não gostando da DC, né? Mas a cena conseguiu ser foda. Aí em oitavo eu coloco o Lobo da Steppe contra as Amazonas, tá? Porque é uma cena foda, é uma cena não emocionante, mas eu acho que é uma cena que te coloca quem é o Lobo da Steppe, o quanto que ele é forte. Porque as Amazonas são guerreiras. O Snyder mostra isso, que elas são guerreiras. Elas nascem pra luta. Só que, cara, ninguém consegue parar o Lobo da Steppe. Então ele vai matando todas as Amazonas até ele conseguir a caixa materna, né? E isso é uma cena incrível. Em nono eu coloco a batalha final, porque de fato é incrível. Estamos falando da batalha final. Estamos falando de sequências do Batman, de sequências do Aquaman, de sequências da Mulher Maravilha, do Flash. Eu acho muito louco quando o Batman mata lá o Parademônio com o tiro das armas dele. E aí vai o sangue na tela do Parademônio, né? Eu acho isso muito foda. O Batman com o Batmóvel indo de ré, eu acho, e atirando no Parademônio, é muito foda. O jeito que o Cyborg luta junto com o Aquaman também eu acho incrível. A luta do Aquaman, da Mulher Maravilha, contra o Lobo da Steppe eu também acho incrível. É uma cena grandiosa para o seu final, tá? E por último, em décimo, eu vou colocar aqui o Pesadelo do Batman, tá? Porque o Pesadelo do Batman de novo, tá? É um Injustice. O Snyder ia fazer um Injustice com o Superman. E nesse Pesadelo do Batman, temos o Coringa, né? O Snyder não poderia encerrar o seu universo sem mostrar o Batman dele lidando com o Coringa. E olha como o Snyder é visionário. Ele conseguiu arrumar o Coringa horrível que foi do Jared Leto. Parece que é um outro Coringa, cara. De novo, Snyder visionário, né? Então você tem um diálogo sensacional entre o Batman e o Coringa, e depois aparece o Superman, ai, fudeu, e aí, e agora? O que vai acontecer? A Warner não quer te mostrar, tá? Você ficou com gosto de querer mais com essa cena, né? Mas a Warner não quer que você saiba. A Warner odeia a DC, essa é a grande verdade. E aliás, na verdade, em último não vou pôr essa cena não. Em último vou pôr a cena do Batman falando pro Alfred, fé, Alfred. Eu tenho fé que ele vai aparecer. Que é quando o Alfred questiona, mas o Superman, cara, e se ele não aparecer? E ele fala, Alfred, eu tenho fé, pela primeira vez eu estou usando a fé. Isso, o Batman falar de fé, cara, eu acho uma coisa mais linda que tem. Porque por tudo que aconteceu na vida dele perder os pais, dele perder o seu filho adotivo, dele se sentir culpado pela morte do Superman de certa forma,
ele surge uma esperança e ele tem fé, na qual eu vou abordar mais sobre isso na parte 2 do vídeo, que é sobre os personagens, tá bom? Enfim, geeks, essa é a parte 1. Eu acho que vai tudo das melhores cenas que eu achei. Se tiver alguma cena que você gosta muito e que eu não falei, deixa aqui nos comentários, tá certo? Que eu quero saber. Estamos juntos, geeks, e até a próxima. Ah, lembrando, a parte 2 sairá amanhã no horário do almoço, beleza? Estamos juntos e até a próxima.